Bem, vamos fazer uma pequena prece para iniciarmos o nosso trabalho e entrarmos na sintonia do Evangelho, e depois conversaremos sobre um tema que foi definido pela coordenação da nossa casa para que pudéssemos conversar um pouquinho na manhã de hoje. Senhor Jesus, nosso bondoso Mestre, querido amigo, agradecemos muitíssimo a Ti pela grande e maravilhosa lição que nos deixou e nos legou com a Tua vinda na Terra, assumindo um corpo e permitindo com que nós, ao termos conhecimento do que o Senhor fez e daquilo que o Senhor praticou em vida, nós pudéssemos ter contato de fato com o verdadeiro exemplo que o nosso querido Pai Celestial nos deu através do Teu Evangelho. Somos gratos a Ti, Mestre Jesus, pelo exercício humilde que fez de estar conosco e de nos ensinar com as Tuas próprias palavras e com as Tuas próprias atitudes o estilo de vida cristão que devemos ter nos aproximando de nosso Pai. E também somos gratos ao nosso bondoso Deus, Pai Altíssimo, pela providência que sempre nos dá, e a Tua vida é um exemplo delas. Agradecemos, bondoso Cristo, pela oportunidade que temos de estarmos aqui estudando, vivos, saudáveis, com recursos, com acesso e toda a miríade de possibilidades que temos e que podemos ao usufruir daquilo que o Senhor nos destinou. E pedimos que agora, bondosamente, ao longo dessas reflexões, nossas mentes e corações possam estar inclinados para aprendermos de Ti. Que Teus enviados estejam conosco e nos ajudem a refletir e a entregar a nossa alma ao Teu aprendizado e ao Teu ensinamento. Que essa casa de Joana que ora nos abriga seja um ponto de luz e que esse ensinamento seja uma verdade em nossas vidas. Graças a Deus. Muito bem. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre um tema que é ao mesmo tempo atual e tão antigo na história da humanidade como quase todos os temas com os quais nos deparamos quando tratamos de temas evangélicos. O tema é a humildade. E é interessante notar que ao longo dessa trajetória que sempre percorremos, ao falar dos temas sobre os quais abordamos aqui, a história da trajetória humana bem registrada e documentada em livros sagrados e não sagrados, em textos históricos e em relatos diversos, nós podemos compreender que o ser humano tem alguma dificuldade, aparentemente, de se portar diante do seu semelhante de forma humilde. Em primeiro lugar, é muito comum a confusão do que é o verdadeiro conceito de humildade. O conceito, pelo menos, empregado nos textos sagrados ou nos textos que procuram nos conectar à espiritualidade e a uma visão mais profunda do que seria isso. Muitos pensam que a humildade é a omissão de fazer algo. É muito comum confundir o humilde com aquele que não se posiciona, aquele que não fala, aquele que faz de conta que não ouve ou não vê e que mantém uma postura omissa em relação ao que acontece. Ou alguns ainda acreditam que a humildade, e até se referem a elas, a essa característica, não é? Aquela pessoa é tão humilde, e que ela de alguma forma pode se relacionar com aquilo que a pessoa tem, aquilo que a pessoa sabe, ou aquilo que a pessoa aparentemente é no exercício das suas atividades nessa encarnação. A questão é que quando a gente aprofunda um pouco a leitura dos nossos textos e quando a gente reflete de forma maior sobre isso, a gente começa a observar a humildade com outro olhar. E ela não se relaciona com as coisas que temos ou as coisas que aparentemente sabemos ou aquilo que somos, como a posição em que ocupamos. A humildade não é algo que é enxergado com os olhos. O verdadeiro conceito de humildade não tem a ver também necessariamente com uma reação a uma ação
de fazer ou deixar de fazer algo em resposta a alguma coisa, geralmente uma provocação ou algo assim. A humildade é muito mais do que isso. A humildade se caracteriza, em primeiro lugar, inclusive isso é encontrado no livro dos Espíritos, como um dos atributos da divindade. Ou seja, Allan Kardec, quando vai estudar sobre o tema, ele primeiro define Deus como a inteligência suprema de todas as coisas, a causa de tudo que há, o nosso Criador de infinita bondade, misericórdia e amor. E ele reconhece que um dos atributos de Deus é a humildade. E nós, portanto, não podemos relacionar Deus com nada disso que acabamos de falar. Deus, como é o Criador, não faz sentido pensarmos nele tendo ou não tendo bens ou algo, ou manifestando-se ou deixando de manifestar, ou não tendo ou tendo uma característica de inteligência ou uma das inteligências, hoje melhor descritas do ser humano, porque Deus transcende tudo isso. Portanto, se reconhece que Deus tem a humildade como atributo, a humildade não necessariamente está associada a essas questões. Mas a humildade está associada a um comportamento essencial, a um comportamento da natureza do ser. E aqui passamos por uma leitura de que o conceito de humildade na realidade tem a ver com a essência espiritual da criatura, como manifestação ou da mesma natureza do Criador. Portanto, a leitura do que seria humildade é uma leitura muito mais profunda. E ela nos convida a refletir, ou os textos que tratam de humildade, nos convidam a refletir sobre algo muito mais profundo do que simplesmente não ter bens ou dinheiro, ou andar com uma roupa menos favorecida ou menos nobre, ou diante de alguém falar um pouco mais baixo. É muito mais do que isso. Porque uma pessoa pode ser rica e ser humilde. E uma pessoa pode ser pobre e ser orgulhosa e arrogante. Uma pessoa pode estar numa penúria completa material e ainda assim manifestar uma postura completamente orgulhosa e soberba. E uma pessoa pode não ter conhecimento, não ter recursos, mas postar diante da vida, diante do seu semelhante, de forma humilde. Portanto, a humildade tem muito mais a ver com a postura. E ela é uma das possibilidades de manifestação da criatura enquanto ser. Ela é uma das possibilidades da manifestação, uma das opções de comportamento e manifestação que tem que ver com a moral e com a prática espiritual. E com o comportamento do indivíduo diante da sociedade, diante da vida e diante daquilo que ele pretende manifestar. É curioso, o Livro dos Espíritos, na questão 937, ele abre um caminho de reflexão que eu gostaria de aproveitar aqui e partir para uma outra reflexão e, evidentemente, vamos rápido mergulhar no nosso maior exemplo, que é Jesus Cristo. É porque quando a gente trata desses temas, eu particularmente sempre gosto de olhar como o Evangelho e como esses textos daqueles que fizeram a boa reflexão sobre o Evangelho nos ajudam a observar as questões. Porque dessa fonte não há dúvida. É porque nós acreditamos que a vida de Jesus ela é em si uma manifestação do pensamento e da vontade de Deus a nos dizer de que forma, se assim o fizermos, teremos êxito no nosso caminho. Tanto a vida de Jesus, o que significaria o Evangelho, ou a Boa Nova, ou a Boa Notícia, o próprio relato da existência de Jesus, com toda a sua riqueza de ensinamentos, ele significa para nós um modelo e guia e uma prática de moral e de comportamento suficiente para que nessa encarnação, pelo menos ao nível em que nos encontramos espiritualmente, nós possamos derivar o deleite adequado e possamos cumprir os nossos objetivos encarnatórios. Então o Evangelho traduz, ele resume, ele apresenta
o melhor das possibilidades na figura do Cristo a nos ensinar como nós podemos entender a nossa própria existência e de que forma, na visão do Cristo, o nosso bondoso Criador nos conduz a esse caminho poderoso, esse caminho positivo. E refletindo sobre isso, a questão 937 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona para o homem de coração puro as decepções oriundas de ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são uma fonte de amargura, Kardec nessa sessão e nesse texto está tratando de que forma a gente reage às nossas fontes de decepção e de amargura e, portanto, como nos posicionamos diante de um revés na nossa vida, de um problema, de uma questão. E a resposta é assim, sim, é verdade, as fontes de amargura são momentos de ingratidão e de fragilidade dos nossos laços. Porém, dizem os Espíritos, deveis lastimar os ingratos, os infiéis, porque eles são mais infelizes do que vós. E ele vai construindo todo um raciocínio, mas eu queria pegar a parte 2 do texto do Livro dos Espíritos, que diz assim: lembrai-vos de todos os que hão feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós e que tiveram por paga a ingratidão. Lembrai-vos de que o próprio Jesus, e esse é o ponto, foi, quando no mundo, injuriado e menosprezado, tratado de velhaco e impostor, e não vos admireis de que o mesmo vos suceda. É curioso isso, né? Porque o que está aqui nesse texto, que fala de decepção e de ingratidão, é uma verdade. É porque muitas vezes, e esse é um ponto de partida, independente da nossa postura e do que acontece e do que façamos, a resposta que receberemos do mundo, entendendo aqui mundo como conjunto de seres com os quais nos relacionamos, será injúria, menosprezo ou ingratidão. E isso naturalmente produzirá uma reação em nós tipicamente de revolta, tipicamente de descontentamento, pelo menos. Porque ninguém gosta de ser maltratado, injuriado, menosprezado, agredido, traído, difamado. E mesmo quando o nosso comportamento parece ser um comportamento digno de receber algo melhor, em muitos casos recebemos tratamentos inadequados. E isso acontece com Jesus, ou aconteceu com Jesus. Por quê? Porque não há relato que encontramos em nenhuma fonte, seja ela religiosa ou não religiosa, sectária, histórica, de Jesus tendo feito algo negativo, algo ruim, algo que viesse a ofender ou a maltratar. Muitos fizeram leituras inadequadas das palavras de Jesus e dos seus atos. Mas, essencialmente, o objetivo dele era todo baseado no amor. Aliás, Jesus investiu 100% no amor. Inclusive amando aqueles que os maltrataram, que o maltrataram e que falaram mal dele. Jesus é aquele que, como último suspiro de vida na cruz, ora ao Pai e pede para que ele perdoe aqueles que o fizeram mal porque eles não sabiam o que estavam fazendo, bem verdade. Eles aparentemente eram pessoas ignorantes dos atos. Jesus fala: Pai, perdoai-os. Perdoai-os. Então é esse ser que sofreu injúria, sofreu maus tratos. Esse ser que, em toda a sua trajetória na Terra, sempre foi bondoso e carinhoso, foi tantas vezes maltratado e humilhado. E é sobre esse ser que o Kardec fala lá na 937. E comentando sobre isso no livro Religião dos Espíritos, de Emmanuel, na psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, na lição 17, Emmanuel traz novamente a visão do Cristo e diante dessa aparente tensão entre um ser que ama, um ser que se comporta positivamente, e um mundo que devolve maus tratos e angústia,
Emmanuel, no Religião dos Espíritos, Jesus e Humildade, capítulo 17, ele retoma a ideia da humildade de Jesus. Porque uma das, aí sim, características da humildade é diante da dor, diante da opressão, diante do mal, reagir de forma serena. Isso sim é humildade. Não a omissão, mas a reação qualificada. O posicionamento contrário ao mal em reação a ele demonstra humildade. Porque a humildade é um dos traços daqueles que não reconhecem que têm o direito de pagar o mal com o mal. Ou que se sentem no direito de reagir negativamente pelo fato de que são ofendidos, magoados ou maltratados. Porque o verdadeiro humilde, ele é em si mesmo um reflexo do amor ao próximo. E o si mesmo dele é menor. O verdadeiro humilde, ele não é um falso modesto, ou alguém que no ápice da sua superioridade entende que se julga superior ao outro e portanto não reage. Não. Esse é o orgulhoso. O verdadeiro humilde é o inofendível. O verdadeiro humilde, como Jesus foi, reconhece no ato mal para si, não um ato para si mal, mas um equívoco daquele que o cometeu. Porque o si mesmo dele praticamente não existe. Esvaziado de si mesmo, do seu orgulho, de sua prepotência, ou de se achar superior, o verdadeiro humilde se coloca no lugar do próximo, com empatia, com amor, e entende que atos negativos são equívocos. Emmanuel, nesse livro, ele fala: vejamos como se comportava Jesus no exercício da sublime virtude da humildade. E ele começa descrevendo vários aspectos da trajetória da vida carnal de Jesus, da vida encarnada de Jesus, que são exemplos de humildade. E que nós podemos entender, portanto, para conceituar o que é humildade, e daí derivar o que podemos fazer hoje, que é o nosso objetivo da reflexão. Ele fala que no tempo em que ao mundo deveria surgir a mensagem da Boa Nova, ou seja, no momento em que Jesus encarnaria, ele poderia permanecer na glória celeste e fazer-se representar, é verdade. Um espírito da envergadura de Jesus trabalha assistido por muitos outros. E Jesus, assim como ele fez, ele poderia enviar um representante à Terra para que este representante, ele sim, vivesse a trajetória de um espírito luminoso e pudesse, com a sua trajetória terrestre, na sua vida terrestre, dar a nós os exemplos que Jesus Cristo deu. Mas, como disse Emmanuel, preferiu descer. Jesus preferiu descer. Ele mesmo ao chão da terra e experimentar-lhe as vicissitudes, as dificuldades. Humildade. O humilde, portanto, reconhecendo a importância do que precisa ser feito, faz ele mesmo, ainda que o que precisa ser feito possa estar no primeiro momento, ou possa parecer no primeiro momento ser menor do que o nível ou a capacidade daquele que executa. Não precisa eu ir lá e falar das verdades. Vamos pegar aqui um espírito próximo, evoluído. Não. Eu vou. Isso é humildade. E perceba como isso se relaciona com o amor, com a empatia. Emmanuel ainda segue mais. Indubitavelmente, ele contava com poder bastante para anular a sentença de Herodes, que mandava decepar a cabeça dos recém-nascidos. Ele fala e se refere a Herodes o Grande, que já antes do nascimento carnal de Jesus governava a região e teve uma orientação de eliminar os bebês, em função, de acordo com a tradição, da possibilidade do nascimento de Jesus e do pavor de Herodes de entender que aquele que nasceria lhe tomaria o trono. Então Herodes fez algo e diz Emmanuel que Jesus poderia, ainda na pátria espiritual, cancelar de alguma forma essa sentença, mas afastou-se prudentemente para o longínquo rincão
até que descabida a exigência fosse necessariamente proscrita. Ele se refere ao fato de que Jesus não só nasceu, como apenas se evadiu daquele local, até que as circunstâncias mudassem e ele pudesse seguir sua trajetória encarnado. Jesus respeitou a decisão de Herodes. E muitas vezes é um ato de humildade na impossibilidade ou na percepção de que o agir pode provocar algum mal, não fazê-lo. Porque às vezes o humilde é tão consciente da sua atitude que ele prefere não agir. Às vezes, não agir é melhor. Parando nesses 2 pontos apenas trazidos por Emmanuel, já podemos aprender muito. Eu relembro que o não agir muitas vezes está associado ao não falar. Quando algo lhe é dito e que te magoa e que te faz mal, às vezes o silêncio é uma postura não omissa, mas humilde, reconhecendo de que a devolução, o pagar na mesma moeda, o responder no mesmo tom, pode provocar algo muito pior. E a pessoa, ainda se sentindo ofendida, magoada, ela humildemente silencia. Vamos esperar o melhor momento. Isso é sinônimo de humildade e de inteligência espiritual. Quantas vezes Jesus Cristo ficou em silêncio? Lá na frente, no momento da sua morte, diante daqueles que esbofetearam, tu és o Cristo, tu és um profeta, então se livra daqui. E esbofetearam Jesus permaneceu humildade, porque ele tinha poder espiritual para mudar a situação. Mas aquilo não seria o melhor naquele momento. Ele sabia que ele tinha que passar por algumas circunstâncias. Dentre as probabilidades do que poderia acontecer na encarnação, a morte. E a morte que ele teve era uma delas. E acabou acontecendo, permitido por Deus. Então Jesus se submeteu humildemente a esse desígnio, mesmo tendo recursos para mudar muito. Diz Emmanuel, ele possuía a suficiente virtude para humilhar a filha de Magdala, Maria de Magdala, que chegou a ele sendo mulher, considerada pecadora, pedindo apoio. Na sua superioridade espiritual, Jesus poderia simplesmente falar: quem és tu? O que fazes aqui? Humildade. A humildade de reconhecer no sofrimento do outro a possibilidade de estender-lhe a mão e fazer amor. Transmitir amor, doar amor. Não porque é superior, mas porque o outro é necessitado. E o verdadeiro humilde é aquele que percebe em si o poder de fazer o bem. O verdadeiro humilde é aquele que se coloca como instrumento do bem no amor de Deus. Atento à própria dignidade, era justo mandar seus discípulos ao encontro dos sofredores para consolá-los na angústia e sarar-lhes a ulceração. Todavia, não renunciou ao privilégio de seguir ele mesmo em cada canto de estrada, linda a mensagem de Emmanuel, a fim de ofertar-lhes alívio e esperança, fortaleza e renovação. Humildemente, Jesus, como guia, como mestre, como didáscalos que era, ele poderia enviar apenas os seus apóstolos. Ele não só não o fez, como ele foi antes, inclusive na montagem do próprio colégio apostolar. Jesus poderia se cercar de sábios, das maiores mentes daquela época, talvez dos maiores sacerdotes, eventualmente dos maiores, mais inteligentes escribas, ou da classe de saduceus do templo. Jesus não fez isso. Ele coletou pessoas humildes do norte daquela região que não eram reconhecidos como os mais sábios, e antes deles foi e fez e demonstrou como se fazia. Ele humildemente reconheceu que era seu papel ensinar pelo exemplo. E como falamos num curso de paz, aqui poderíamos fazer profundas reflexões. De que forma nós podemos orientar nossos filhos, filhas, tutelados ou tuteladas, no sentido de oferecer-lhes o melhor da orientação espiritual.
De acordo com Emmanuel, Jesus fez isso pelo exemplo. Fica aqui o modelo para nós, ou para aqueles que têm que cuidar de filhos, né? E hoje já se sabe que as crianças imitam um exemplo dos pais, e não somente aquilo que eles falam. Portanto, isso é fundamental no ato educacional de um pequeno. E para concluir, ele fala assim: por fim, poderia condenar Saulo de Tarso, já pós-mortem Jesus, que vê naquele homem um fariseu arrogante, perseguidor de cristãos, e que poderia ter, com o patrimônio espiritual que trazia, poderia se tornar um excelente discípulo. Mas Jesus Cristo poderia observar na figura de Paulo, de Saulo já naquela época ainda, um perseguidor, uma pessoa que não mereceria perdão, uma pessoa equivocada, que cometia atos errados. Mas diz Emmanuel, Saulo de Tarso, implacável perseguidor, apenas soezes. Jesus poderia condená-lo apenas soezes, pela intransigência com que aniquilava a plantação do evangelho que ele mesmo, Jesus, havia colocado. Mas buscou em pessoa as portas de Damasco, visitando-lhe o coração para sabê-lo enganado na direção em que se movia. Jesus sempre fez um movimento a favor dos que tinham algum tipo de falta, seja ela qual fosse. A falta de conhecimento, Jesus dava-lhe instruções. A falta de recursos físicos, Jesus dava energia. A falta, às vezes, de partes do corpo, Jesus curava. E a falta de humildade, Jesus dava humildade, com o seu próprio exemplo. Portanto, Emmanuel é maravilhoso quando ele mostra de que forma Jesus agia. Jesus combatia a arrogância, o pensamento superior, com a inferioridade da posição e não a inferioridade da percepção. Jesus, quando via alguém caído, ele se abaixava para oferecer a mão e levantar a pessoa. Isso é humildade. Jesus, quando viu uma adúltera que ia ser apedrejada, depois de expor para aqueles hipócritas que a acusavam que eles eram tão pecadores quanto ela, ele se abaixa e fala: mulher, quem te condenou? E não tinha ninguém mais ali. E ele: não, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Ou não tornes a pecar. Mas Jesus não acusava ela de pecadora. Jesus amavelmente orientava. Falei: abandone essa prática e segue a sua vida. A humildade é uma manifestação do amor. Um dos atributos da divindade, nunca nos esqueçamos. E caminhando um pouco mais em direção ao texto, eu gostaria de chamar a atenção de duas outras passagens, agora mergulhando um pouquinho no próprio texto evangélico, para a gente avançar um pouco mais e sentir a natureza profunda do ensinamento de Jesus em relação à humildade. E primeiro eu gostaria de chamar a atenção de um texto recolhido por Lucas, nosso querido médico grego Lucas, com seu extenso evangelho detalhado, quase histórico, quase jornalístico, quando no capítulo 14 ele narra uma característica interessante que tem a ver com a humildade de Jesus. É importante observar que Jesus, quando tratava com as pessoas, com todo o nível de pessoas, de Nicodemos, o grande fariseu, membro do Sinédrio, aquela infeliz mulher da nação judaica que não podia nem entrar numa sinagoga, quando ele pegava uma criança e colocava no colo, e quando ele se dirigia a um rico e jovem, Jesus tratava todos eles com amor e se posicionava como irmão. Portanto, ao mesmo nível. Não importa o que a pessoa fizesse ou falasse, inclusive contra ele, Jesus se colocava ao mesmo nível. Jesus entendia que ele era da mesma natureza que o seu interlocutor. E Jesus se colocava diante dessas pessoas, mesmo sendo um extraordinário,
como igual. Isso é humildade. E ele não fazia isso por síndrome de inferioridade. Ou não fazia isso por desrespeito àquele com quem ele falava, considerando-o inferior. Não. Ele fazia isso por amor. Ele fazia isso porque essa era uma forma eficaz, adequada, para ele conseguir interagir com essas pessoas. Porque se Jesus Cristo fosse utilizar todo o seu potencial espiritual para interagir com humanos como nós há 2000 anos atrás, ele seria incompreendido. Completamente, como muitas das falas de Jesus o foram. E ele não só percebeu isso, como ele falou. Em Lucas, no capítulo 14, a história dos capítulos 13 e 14 mostra Jesus interagindo com um grupo de pessoas que não só falava mal deles, Jesus, como falava mal de muitos outros. E aqui percebemos um traço da característica do comportamento de Jesus. Jesus raramente apontava para erros, raramente falava mal, dizia que aqueles estavam fazendo errado, mas ele expunha as características inadequadas dos orgulhosos, sobretudo dos religiosos da sua época. Aí ele falava. E ele não falava com o intuito de diminuí-los, muito menos de ofendê-los, mas falava para mostrar para os outros que aquele não era o comportamento de um que se dizia temente a Deus, e mais do que isso, um que se dizia representante do Pai dele, de Deus. Então ele tinha que expor aquele comportamento, porque aquele comportamento para aquelas pessoas era tido como o comportamento de um representante do alto, do Pai. E Jesus, olha, isso não é o amor de Deus. Deus não te ama dizendo que você é menor, ou pecador, ou impuro, ou o que quer que seja. Deus é infinitamente amoroso e a gente não consegue compreender esse amor. Mas Jesus Cristo tentou demonstrar esse amor e demonstrou com a sua própria prática. E a humildade fez parte disso. Lucas, no capítulo 14, lá no versículo 7, ele está se dirigindo a fariseus um pouquinho antes, no versículo 1. Ele é julgado e condenado pelos fariseus por curar um homem fora do dia adequado. Ele curou um homem no sábado. Aliás, esse homem que ele curou, ele era um homem membro da comunidade farisaica, e Jesus efetuou a cura dele, por amor e para demonstrar o que deveria ser feito, mas ele foi repreendido por ele. Homem, olha o início lá do 937. Mesmo aqueles que pagam com ingratidão, Jesus humildemente não considera isso. Ele remove esse equívoco e oferece para as pessoas a cura, o amor. Isso está no 14, do 1 ao 6. Quando a gente chega no 13, no 12, nos capítulos, nós vemos Jesus o tempo todo enfrentando as dificuldades de seguir seu ministério, sendo criticado e acusado pelos representantes da lei e, consequentemente, naquele comportamento, naquele momento tradicional religioso, representantes de Deus, como um homem que não fazia o que deveria ser feito. E Jesus o tempo todo, por parábolas, então, ele alfinetava esses homens, sobretudo os religiosos daquela época, porque eles tinham muito de religiosidade, mas não tinham nada de espiritualidade. Porque eles eram pessoas que se contaminaram com o poder e, inclusive, se consideravam superiores, portanto, não humildes. No 14:7 ele diz assim: observando como escolhiam os primeiros reclinatórios, ele está se referindo aos fariseus que, ao se sentarem em algum lugar, diante dos demais, eles escolhiam os melhores lugares, o reclinatório, o assento. Ou seja, era uma postura não humilde. Eu sou saduceu. Eu sou sumo sacerdote ou sacerdote. Eu sou um escriba, eu sou um fariseu. Eu sou um líder da sinagoga, eu sou um membro do sinédrio. Então eu tenho que sentar no melhor lugar, num lugar de destaque. Eu sou superior. Observando como escolhiam os primeiros lugares nos reclinatórios, contava para os convidados uma parábola, dizendo-lhes, para os convidados: quando fores convidado por alguém para as bodas, casamento, não te reclines no primeiro reclinatório, no melhor lugar, para não suceder que, tendo sido convidado por ele, um mais estimado que tu,
Vindo aquele que convidou a ti e a ele, ou seja, o mais estimado, te diga, dá um lugar a este, e então com vergonha voltes a ocupar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai e reclina-te no último lugar, no pior lugarzinho, para que quando vier aquele que te convidou, te diga, amigo, sobe mais para cima, então será uma glória para ti diante de todos os comensais. Simples. O lugar numa mesa, para a tradição judaica, representava status. Se sentar mais próximo do anfitrião, num lugar melhor servido. E quando você ia a um casamento, os lugares eram símbolo disso. Evidentemente, por uma tradição do sul, da região, aqueles que tinham recursos para isso. O pessoal do norte da Galiléia, que tinham casas que tinham só 2 cômodos e que se reuniam ao redor de um pequeno pano, parecia um piquenique, uma pequena mesinha muito baixinha, muito pequenininha, para comer seus trigos, seus cereais, suas frutinhas e seu pão. Todos se sentavam juntos, que era a prática de Jesus. Mas Jesus está dizendo, olha, deixa de ser orgulhoso. Não procura o que é melhor, o lugar melhor, a posição melhor, o destaque melhor, o status melhor. Não procura dizer ou achar que você merece aquele cargo, aquela posição, que você tem que ser tratado de forma melhor, que na casa espírita você tem que sentar no melhor lugar, ou que você é o melhor médium, ou que você é o melhor pai, ou que seu filho é o melhor aluno. Não necessariamente isso é verdade. E ainda que for, seja humilde. Uma característica de Emmanuel ao fazer uma leitura profunda desse texto é o seguinte, as pessoas que buscam esse status, elas não reconhecem 2 coisas. Primeiro, que nada do que você é, ou acha que é, nada do que você tem, ou mesmo nada do que você sabe é teu. Nem o nosso corpo é nosso, é empréstimo. Somos seres espirituais de uma experiência material com o corpo que nos foi dado. Porque nenhum de nós, seres humanos, foi capaz de criar a matéria que compôs esse corpo. A gente consegue moldá-lo espiritualmente e é muito assistido. Mas quem criou essa matéria aqui que a gente está usando foi Jesus e seus assistentes de mais alto grau. Como diz o livro Evolução em 2 Mundos. A gente só usa, só empresta. Só toma emprestado. E a gente vai devolver. Todos vão devolver. A nossa inteligência é a dádiva de Deus. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 7 que deveria ser usada humildemente a propósito e a serviço de Deus. Quando a gente não faz esse bom uso, sem humildade, nós desviamos a inteligência do seu propósito. Porque quem é a inteligência suprema? Portanto, se somos inteligentes ou temos alguma inteligência, quem é que nos deu? E a gente acha que tem bens materiais. Bom, ao término da nossa encarnação, a gente vai ver o que a gente tem. Porque a gente não leva nenhum bem material com a gente para a pátria espiritual. A gente acha que tem filhos, esposa, esposo, marido, mulher, companheiro, companheira. Ter. As nossas relações do núcleo familiar são detalhadamente planejadas para o nosso crescimento dos familiares. Nós estamos, homem, marido, mulher, esposa, filho, filha enteada, e isso muda ao sabor do planejamento encarnatório. Nada é nosso. Nada é meu. Diante dessa visão, a humildade é consequência imediata. Por que eu me colocaria numa posição de superioridade se eu não tenho nada? Qual é a razão? Eu tenho que ter a gratidão por tudo aquilo que eu tenho, por tudo aquilo que eu sou, ou por tudo aquilo que eu acho que me pertence. Porque alguém muito amoroso me cercou dessas condições por amor a mim e àqueles que me cercam, e para propiciar que essas circunstâncias fizessem eu crescer. Essa é uma reflexão profunda que a gente deve fazer. E a gente deve levar essa reflexão para dentro da nossa casa.
para dentro do nosso círculo familiar. E para falar em círculo, ou para pessoas muito íntimas, nós vamos concluir lendo uma passagem que é, por demais, representativa, voltando ao comportamento e à experiência de Jesus, quando ele falava, eu estou aqui em João, no nosso evangelista condoreiro, nosso evangelista que retrata um evangelho não sinótico as experiências do Cristo para nos elevar, quando no capítulo 13, já no finalzinho do ministério de Jesus, ele se aproximando do seu desencarne, é a última semana de vida de Jesus, a famosíssima cena da última ceia. João, no capítulo 13, versículo 1, diz que antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de partir deste mundo para o Pai, tendo amado os seus próprios que estavam no mundo, amou-os até o fim. Olha como João é profundo e maravilhoso. E o versículo vai dizendo que enquanto ocorria a ceia, já tendo o coração de Judas Iscariotes se profanado, sabendo que o Pai lhe deu todas as coisas nas mãos e que ele viera de Deus e partia para Deus, olha que cena, levanta-se da ceia, depõe a veste e, tomando um pano de linho, cingiu-se. O relato de João é maravilhoso e profundo. Sabendo que o Pai lhe deu todas as coisas e que ele viera de Deus e partiu para Deus. Então João reconhece Jesus, esse sim, como tendo muito, como tendo a propriedade daquilo que o próprio Deus deu. Mas, ao mesmo tempo, na visão de João, Jesus não faz questão disso. Ele veio para servir a Deus e volta para Deus. Essa é a leitura profunda de João. E o versículo 4 mostra Jesus se levantando da ceia, da mesa já servida, com os seus apóstolos mais próximos, os 12, pelo menos, e ele diz aqui, pega um pano de linho, é um pano rude, o linho aqui representando um tecido grosso, e ele se cinge, ele se veste, geralmente colocando o pano ao redor da sua cintura. E a cena que se sucede o texto segue, Jesus coloca água numa bacia, começou a lavar os pés dos seus discípulos e enxugá-los com aquele pano que estava ao redor da sua cintura, do seu abdômen. E aí São Pedro se levanta, dizendo que não ia lavar os pés dele, e o relato segue. Mas eu queria pegar a parte inicial. O cingir-se com um pano de linho era um ato de servos, na maior parte das vezes de escravos, que lavavam os pés dos comensais, dos transeuntes. O ato de lavar o pé era um ato típico. Você oferecia para a pessoa que te visitava uma lavagem de pés. As pessoas andavam de sandálias, os pés ficavam sujos, nas travessias a pé ao longo da terra árida da Palestina, era um deserto, então muita poeira. Então isso tinha uma característica de higiene e tinha uma característica de refrescar, de temperatura, porque no meio de um sol escaldante do deserto, você chegar com os pés quentes, quando você lava, toma banho nos pés, você resfria o corpo inteiro. Então isso era um ato de hospitalidade, mas era exercido por servos. Jesus faz duas coisas, como ele sempre fez aqui. Primeiro ele se coloca no movimento em favor do outro. Ele se levanta no meio da ceia, que ele mandou fazer, na despedida dele, e vai lavar os pés. Ele poderia ter pedido alguém para fazer isso. Ele era o anfitrião especial. Mas Jesus é humilde. Jesus não manda fazer o que precisa ser feito. Especialmente quando esse ato tem um simbolismo, como esse ato teve, evidentemente, de repassar um ensinamento. Jesus deu uma lição de humildade profunda. Profunda. Um pouquinho antes, o relato, quando encontramos esse relato descrito no livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, na psicografia de Chico, nós vemos o que ia acontecer ali. Em determinado momento, Jesus, ainda naquela circunstância da ceia, ele se dirige a João e trava uma conversa pessoal, e ele percebe que os apóstolos começam a se enaltecer e a disputar quem seria o maior no reino dos céus.
Jesus vê aquela cena, Humberto de Campos descreve que Jesus, percebendo o que acontece, olha o ato de humildade, identificando nos seus apóstolos mais queridos um equívoco. Ele poderia ter se exaltado e falado, meu Deus do céu, nós estamos juntos há 3 anos e meio. Eu dei tantos exemplos e agora, quando eu estou partindo, na minha última refeição com vocês, vocês ainda discutem quem será o maior? Mas Jesus não fez isso. Porque ele não se considerava superior para fazer. Porque ele entendia que era um equívoco. Então o que ele fez? Ele deu uma lição de humildade usando a si mesmo como humilde. Ele foi lá e lavou os pés de todo mundo. E ainda se cingiu de escravo, de servo, para dar um exemplo ainda mais profundo do que significa o serviço. E ainda de quebra demonstrou que o serviço, quando é para o bem, quando é empático e quando é amoroso, não é condição de indignidade ou de inferioridade. É simplesmente serviço sagrado, é condição de amor. E o serviço, quando ele é para o bem, ele não tem nível, ele tem valor. Tudo isso está aqui em João no capítulo 13. E tudo isso é exemplo, a lição de humildade, lição de amor de Jesus. Falando sobre isso, existe um texto que eu não vou ler porque nós estamos próximos do final, no livro Encontro de Paz. Encontro de Paz, de Chico Xavier. No capítulo 29 ele fala assim, paz e paz. É de Emmanuel. E Emmanuel faz uma analogia muito interessante, que Jesus não lavou a cabeça, não lavou as mãos, mas lavou os pés. Ele não lavou a cabeça onde tem as ideias, não lavou as mãos que operam atos, mas lavou os pés, que são aqueles que estão em contato com o que há de mais baixo, mas que ao mesmo tempo sustentam tudo em cima. Emmanuel, simbolicamente, traz a ideia de que Jesus remove a poeira, remove a sujeira daquilo que te sustenta, da energia que sustenta a nossa vida, para que todo o resto, nossa mente e a nossa atividade consiga fluir. Jesus humildemente se coloca como mensageiro do Pai para nos mostrar o que nós devemos fazer com humildade. E, portanto, fica aqui, nessa lição evangélica, que exemplos de humildade a gente pode fazer, ou pode exercer, ou de que forma a gente pode pautar, que essa é a grande conclusão, né? De que forma a gente pode pautar os nossos atos. Nós não temos nem somos coisa alguma, a não ser filhos de um Pai amoroso, de um Criador maravilhoso, e aqui, ao nosso redor, somos todos irmãos. Estamos todos no mesmo nível. O mais abastado e rico, o mais inteligente e capaz, e em tese o mais simples e ignorante, o mais sem recursos e miserável, são, no fundo, espíritos em exercício de suas questões numa encarnação, passando pelo que devem passar para aprender o que precisam aprender. Nada além disso. E diante dessa constatação que a doutrina nos oferece, devemos nos colocar para o próximo como sendo, como disse Jesus, como sendo da mesma natureza deles, sendo nós e o nosso próximo um só, no sentido de sermos da mesma natureza, do mesmo nível, da mesma essência, e somos mesmo. E, portanto, não cabe uma postura altiva, exageradamente superior, orgulhosa, arrogante. Isso é coisa de gente sem percepção espiritual. E isso não produz nada a não ser atraso de desenvolvimento espiritual e aquilo que a gente viu lá no início. É muito ruim, como disse Jesus, querer se sentar numa mesa de casamento querendo achar que merece o melhor lugar. Não necessariamente nós mereceremos o melhor lugar. Poucas vezes o melhor lugar será nosso. E ainda que seja por amor, se a gente puder deixar o melhor lugar para o próximo, porque ele precisa mais ou porque naquele momento isso vai fazer melhor para ele, ainda que a gente ache que mereça, isso vai provocar um bem enorme nele e em nós. E como disse Jesus, é o amor ao próximo
que demonstra a operacionalização do amor a Deus. E amando a Deus e ao próximo, nós seguiremos o caminho do bem e a boa vida que devemos seguir. Portanto, que nós tenhamos uma postura humilde, uma postura empática no nosso núcleo familiar e com todos com quem nos relacionamos. Que a humildade signifique a avaliação da perspectiva correta e o comportamento ao mesmo nível do próximo. E que a gente consiga olhar o nosso próximo tentando olhar espírito e não matéria. Não nos iludamos com o que a pessoa aparentemente é, ou pensa que é, ou tem, ou acha que tem. E principalmente, não nos deixemos iludir com o que a gente acha ou pensa que é ou que tem. Porque no fundo, tudo isso é vaidade, como disse Salomão, e um esforço para alcançar o vento, como está em Eclesiastes. O mais importante é que nós, como membros de uma comunidade espiritual, nos percebamos como indivíduos que podemos juntos alcançar o amor do nosso Pai se fizermos aquilo que Jesus nos ensinou com seu maravilhoso Evangelho. Vamos fazer uma prece final para terminar a nossa reflexão. Querido Jesus, nosso amado mestre e humilde professor, agradecemos mais uma vez, cheios da benevolência que sentimos e do amor que sentimos, manifestado claramente pelo Teu Evangelho, pelo comportamento que percebemos ao estudarmos um pouco daquilo que chegou a nós, dos maravilhosos relatos da tua vida aqui na Terra. E de que forma grandes homens, como é o caso de Emmanuel na psicografia de Chico e de Kardec, nos legaram ensinamentos maravilhosos da tua maravilhosa vida, Mestre Jesus. Muito obrigado, nosso Mestre, por nos conduzir, por nos orientar, por nos amar e por nos ensinar a forma mais adequada de alcançarmos o amor do nosso Pai. Obrigado por nos mostrar que o amor de Deus, na verdade, está sempre presente e que nós, às vezes, equivocadamente, escolhemos não nos relacionar com Ele, mas temos a certeza de que vamos aprender e temos a certeza que vamos abrir nossos corações, conforme o Senhor mesmo nos assegurou, para que, como ovelhas, possamos fazer parte do aprisco de Deus. Pedimos as Tuas bênçãos sobre essa nossa caminhada, pedimos a Tua ajuda e o Teu apoio, que sabemos que existe, e pedimos, antes de mais nada, a compreensão, para que a gente possa se abrir ao Teu ensinamento, ao toque do Teu amor no nosso coração, abrirmos-nos à ceifa maravilhosa que é a semente do Teu Evangelho. Que nossos amigos espirituais, os Teus enviados, encontrem nas nossas casas, nas nossas famílias e em nós a predisposição de amá-lo e de nos amarmos. E que a gente possa exercitar o amor e a humildade, para que a gente tenha a boa vida, a vida de aprendizado, a vida de amor, e que essa vida signifique cada vez mais crescimento espiritual. Obrigado, Senhor Jesus. Fica conosco e nos permita ficar contigo. Graças a Deus.